Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Coworking São José dos Campos, Coworking Trader São José dos Campos, né? A gente está gerando aí novos vídeos, vamos falar de indicadores financeiros, vamos falar de indicadores econômicos, no caso, né? Esse especificamente não é um indicador econômico, mas é um indicador de muita necessidade. Na verdade, eu diria que ele é imprescindível para operar no mercado americano. E eu vou passar aqui não só conceito, mas algumas dicas técnicas aí para você operar no mercado americano. Esse vídeo ele vai se diferenciar da grande maioria dos vídeos que você tem visto aí sobre VIX, né, no YouTube, porque ele vai te dar algumas dicas mais específicas que você não acha tão fácil, tá? Então vamos lá. Em VIX, sim, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, né? A gente está começando agora, então o seu joinha lá é muito importante, curtir, compartilhar nos grupos de trader que vocês tenham aí, que realmente tem algumas dicas importantes, você compartilhar e isso ajuda o canal a crescer. E o sininho para poder você saber quando tiver novos vídeos sendo lançados, você vai ser o primeiro a saber, já pode, né, receber a notificação. Tá joia? Então vamos lá, em VIX, índice de volatilidade, Volatility Index, VIX, para ficar fácil, em português, índice de volatilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Tá? Ele mede a volatilidade do mercado. Bacana, mas eu sei disso, na verdade. Né? Então, mas o que isso quer dizer de fato? Né? Quanto mais alto o VIX está, mais volátil o mercado está. Né? Então, tem que ter essa preocupação. O VIX sobe muito, né? Em casos específicos, estou falando aí de pandemia, por exemplo, da crise do subprime, agora no início de agosto, vou mostrar um gráfico aqui, também subiu muito. A gente tem que ter a consciência de que o mercado vai estar mais volátil e, portanto, mais perigoso. Tá? Por que isso? Ele mede a posição dos players em opções. É um derivativo, né, é um ativo extremamente volátil. A opção ele pode dobrar, triplicar de preço. Né, uma opção de compra, uma opção de venda. Você gasta ali um valor muito menor do que o valor da ação para ter a opção de comprá-la no valor vantajoso ou a opção de vendê-la no valor vantajoso. Tá? Esses ativos eles se deslocam aí entre zero, né? Ou seja, você comprou um valor, ele pode ir a zero, pode dobrar ou triplicar de valor de acordo com a posição. Então, é um ativo considerado mais adequado para medir essa questão da volatilidade. Tá? É imprescindível ter na tela? É imprescindível. Na verdade, não é nem importante, é imprescindível. Tá? Ele tem a proporcionalidade inversamente ao S&P 500. Por quê? Porque o S&P 500, quando ele cai, ou seja, quando ele está caindo forte, o que está acontecendo? Alguma coisa está deixando algum medo no mercado. Alguma coisa está preocupando, alguma coisa que não está bem definida, bem resolvida. Né? Vamos supor, uma pandemia. Quem sabia que aquilo ali ia virar, ou até quando iria, aquele vírus, etc. e tal. Então aquilo ali estava preocupando o mercado. Então, dessa forma, cai volátil, né? Sem muita liquidez. Né? A liquidez é ter posições em todos os níveis de preço. Volatilidade significa ir com posições, aí vai lá embaixo, volta, porque não tem tanta posição de compra e de venda em todos os níveis de preço, mas em regiões mais específicas. Tá? Então isso torna o mercado mais volátil. Nesse caso, o VIX estaria acima, estaria alto. Tá? Que é o caso, por exemplo, justamente desse caso que eu falei, que é a crise do subprime, a pandemia e agora no início de agosto. Eu vou mostrar o gráfico já já. Para subir, já não é tão volátil assim, tem muita liquidez. Por quê? Porque à medida que as pessoas vão comprando, a gente sabe que está com tendência de subir. Tá? Então o pessoal vai querendo fazer o preço dela ali, vai querendo buscar o resultado, mas aí à medida que ele vai vendendo já tem outra pessoa e sempre tem gente em todos os níveis de preço. E isso é um mercado que, não que ele não tenha volatilidade, mas ele fica menos volátil, ou seja, quando o VIX está para baixo, o mercado está para cima. É por isso que ele acaba sendo considerado um ativo, considerado não, é um ativo inversamente proporcional ao índice do S&P 500 e é considerado o índice do medo, porque quando ele está mais alto é medo, é volatilidade. Quando ele está mais baixo é menos medo, então vai as coisas com um pouquinho mais de parcimônia. Tá legal? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. O parâmetro de força de mercado é o seguinte. Eu coloquei aqui um parâmetro que costuma ser muito utilizado, mas isso é muito pessoal. Tá? Normalmente as pessoas utilizam, os traders mais experientes utilizam uma referência de mais 3% para o mercado estar de baixa para S&P e de menos 3% para o mercado estar de alta de S&P. Tá? Só que você tem que olhar isso em relação à abertura. Tá? Então, como é que faz isso? Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele abriu aqui, ó. Aqui é dia 24, mas beleza, podemos olhar qualquer dia, não tem problema. Pode ser que, ó, quando ele encaixota, eu não curto muito, né? Eu traço assim, ó,
Aí quando ele sai, aí... Mas eu vou falar sobre isso ainda, tá? Então vamos supor aqui, ó, 17 horas e 13 minutos ele fecha, 4 da manhã, 4h15, 4h13 ele abre. Tá? Então ele abriu aqui, ele abriu com um gap de 5,58%. Ó. Então isso significa o quê? Ele abriu com um gap de 0,6. Tá? Então você tem que descontar isso. Mais 3% seria 3,6 e menos 3% seria menos 2,4. Ou seja, mais 0,6 menos os 3% dá menos 2,4. Aí seria um mercado altista, daí para baixo, e dos 3,6 para cima seria um mercado confirmando aí uma força de venda. Tá? Então, óbvio, tem gente que considera que é mais 5, seria um pouquinho mais exigente, também vai ficar mais difícil de chegar lá para você começar a operar. Então, tem que ter uma razoabilidade nesse negócio. Obviamente, você pode construir o seu parâmetro, mas normalmente eu já vi alguns traders que têm como boa referência utilizarem esse parâmetro como sendo mais 3 e menos 3. Outros, um pouco mais, tá? Igualmente competentes, mas utilizando um parâmetro um pouquinho diferente e está tudo bem. Tá legal? Então esse é o primeiro parâmetro de força, né? Falei um pouquinho sobre ele. Vou mostrar aqui, ó, vejam só. Aqui um gráfico da CBOE, ó, Chicago Board of Options Exchange, né? É a bolsa da CBOE de Chicago. Aqui, ó, 2008, crise do subprime. Tá? Aqui tem outros casos aqui onde ele subiu, tá? Mas aqui estou falando especificamente de 3 aqui. Aqui, pandemia. Né? Você vê que ele sobe e ó, até o próprio VIX fica tão volátil também, né? Quando tem muita questão aí de medo. Né? E aqui, recentemente, agora, agosto desse ano, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 28 de agosto, estou falando do início do mês, tá? Onde o Banco Central japonês fez intervenções aí de juros que nunca mais tinha feito. Isso muda um pouquinho o cenário, mudou a cotação do ien, aí desmonta posições de carry trade ao redor do mundo, porque os juros do Japão também estavam subindo, né? Eles deram uma declaração que ia subir um pouco mais do que o planejado na época, aí vieram dados de payroll muito fracos, né? Então o mercado teve ali um temor ali, acabou acavalando uma coisa na outra, o mercado realizou bastante, esse VIX chegou ali a cerca de 65, né? E o mercado ficou bem volátil, inclusive eu, numa leitura de baixa, que estava certa, acabei tomando uns stops numa região de volatilidade. Então, aí depois, aguardando um pouquinho mais, essa volatilidade diminuiu um pouquinho, o VIX voltou e aí consegui fazer a venda e deu certo. Tá? Mas precisa olhar isso, né? Se são regiões de altíssima volatilidade, o mercado fica, por mais que ele tenha uma tendência definida, que era o caso, mas ele acaba ficando perigoso. Tá? Então, por isso é importante você ter essa noção de um VIX muito alto. Nesse dia ele estava subindo 155%. Tá? Então, não é impossível o VIX subir 10%, subir 15%, tá? Subir 20%. Né? Chegou a subir 155%. Então, tá? E aqui, ó, exatamente ó, nesse período aqui, ó, que foi aquele que eu mostrei lá, ó, como ficou volátil aqui. Ó. Aqui é S&P, né? S&P, olha só como ficou volátil aqui em relação ao resto do gráfico. Ó. Bem definido, aqui os candles fechadinhos, e aqui, ó, tá riscando mais, tá vendo? Obviamente esse gráfico aqui talvez não seja o melhor para ver, mas você puxar aí no gráfico aí no início de abril ali, de data do PMI também você vai achar. Tá? E o que mais? O que mais que a gente pode falar sobre o VIX aqui? Eu tenho uma métrica minha que eu gosto de colocar como dica para vocês quando vocês utilizarem o S&P, o VIX para comprar ou vender S&P, para negociar S&P, que é o seguinte, tá? Vou trazer aqui para o gráfico aqui, ó. A gente tem aqui o gráfico. Deixa eu ver, olha lá. Então, vamos supor. Esse gráfico está perfeito, que ele tem todos os exemplos que eu preciso. Tá? Então, o dia começou, estava encaixotado aqui nessa região. Tá? E aí, na minha opinião, nada a fazer aqui, porque a gente não tinha, até rompeu para baixo aqui, mas pouca coisa. Se você olhar para o overnight, você vai ver que não chegou a mudar, mas aqui ele ganhou força. Né? E aí, mais do que isso, não só isso, eu vou aumentar aqui, para ficar claro para vocês. Opa! Olha só, como ele não só esticou, como ele teve um gap de alta, esticou o candle, teve outro gap, esticou. Então aqui provavelmente o mercado realizou nesse horário aqui. É hoje, né? Hoje, que horas foi isso? Meio-dia. Vamos olhar o gráfico de S&P hoje, meio-dia? Só para a gente, olha lá. Hoje, meio-dia. Então tá aqui a venda aqui, ó. Tá? Então, é muito característico, né? Quando ele realmente se movimenta acerca de um, né,
depois ele encaixotou de novo, tal, aí você fala, mas aqui, aí voltou, aí faz candles pequenos, não ajuda. Aqui ele rompeu, foi um micro movimento, depois ele voltou para a mesma região, aí não tem nada a fazer, ele foi, voltou, aí aqui, ó, veio, subiu, esticou, veio, subiu mais um pouco, rompeu essa região anterior, um gap de alta, corpo para cima, aqui não foi um gap de alta, mas rapidinho ele rompeu a região anterior, foi esticando, um gap de alta, aí você tem novas vendas, tá? Então, é isso que eu procuro olhar, candles esticando, né? Gaps entre eles, aqui também, ó, tá vendo? Aqui ele veio, fez um candle forte, fez um gap, continuou com para baixo, provavelmente aqui deu uma compra, tá? Então, essa é a minha dica, né? Dica operacional aí para você utilizar o VIX de uma forma, não só para ter o parâmetro de se ele está forte ou não, indicando, mas também como utilizá-lo para fazer as suas entradas, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Encaminhe o vídeo mais uma vez aí para os colegas. Isso ajuda a crescer o canal. E pode deixar também nos comentários a sua sugestão de conteúdo. Tá bom? Que a gente vai analisar com carinho e vai estar gravando aqui para vocês. Grande abraço.